Ok. Excelente. Estamos ao vivo, está sendo gravado. Gente, boa noite. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela presença de todos. Eu estou com a honra e o privilégio de mais uma vez estar de volta aqui no nosso série de webinars, conversas e podcast com o doutor João Paulo Secado. Doutor João Paulo, clínica no Espírito Santo, presencialmente, Brasil afora e mundo afora, pela via da internet. Doutor João Paulo é nutricionista, com especialidade aí em neuronutrição, neurociência. É um cara hiper empolgado com o que faz, uma área bem interessante falando de neuronutrição, algo inovador, algo que ele tem sido pioneiro em compartilhar seus conhecimentos nessa área. E para mim, como cientista, como pesquisador, e como alguém que pesquisa nessas áreas, eu adquiro muito conhecimento. Para mim, eu tenho sempre na mão papel e lápis para tomar nota. É melhor um lápis curto que a memória longa. Em minhas conversas com o Dr. João Paulo, eu não perco a oportunidade. E eu quero agradecer, doutor João Paulo, pela sua generosidade, seu tempo e disponibilidade para compartilhar com nossa audiência, nosso público, que está ao vivo agora e vai depois subir no meu canal de YouTube para você conferir. Muito obrigado, você, preceptor profissional de saúde, você que é interessado na saúde, muito obrigado pela sua atenção. Dito tudo isso, doutor João Paulo, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade, generosidade. Boa noite. Boa noite, Sam. Mais uma vez aí participando junto com vocês aí nesse momento aí, uma troca de informação. Acho isso daí muito interessante, né? Multidisciplinar. Obrigado pelo convite mais uma vez e estar aqui presente aqui mais uma vez e trocar as ideias. Isso. Ah, Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de mim primeiro, enfim, para Isso. Fala, vocês. fala, fala o que é que tu tens para o jantar, o que está acontecendo aí recentemente nas suas atividades. Fala É, para a gente aí dessa sua especialidade e como está a tua prática clínica atualmente. Fala para a gente, doutor. Vamos lá, eu sou nutricionista de graduação base. Posteriormente, eu fiz especialização em nutrição clínica funcional, que é exatamente estudar de forma mais a fundo os compostos bioquímicos dos alimentos e também dos nutracêuticos, né, para a utilização na prática clínica, tanto de prevenção, tanto a nível de tratamento também. Ah, e depois, posteriormente, finalizei há pouco tempo a especialização em neurociências na Unifesp, que para mim foi uns pontos chaves aí dentro da minha carreira. Foi um marco, hein? Ah, um marco. Por quê? Por que que eu busquei a questão das neurociências? Porque hoje eu atuo atendendo paciente após AVC, né? Quem não sabe da minha história, eu vou falar de uma forma bem breve aqui. No ano de 2001, eu tive um AVC isquêmico, tive poucas sequelas, consegui fazer uma ótima recuperação. E depois, no ano de 2016, 2015, 2016, comecei a entrar com as minhas pesquisas, fiz a graduação de nutrição, e hoje aí trabalhando com paciente a nível Brasil para reabilitação neurológica, né? Enfim, e é isso daí demanda muita pesquisa, é o tempo todo, né? Tem uma brecha de tempo, tá lendo um artigo, então a gente tem que estar sempre à frente. E isso daí me fez com que eu estudasse mais a questão da neurociências e suas disciplinas, né, que entra também psicofarmacologia, neuroanatomia, enfim, tudo mais, para poder entender melhor, de fato, como que a nutrição de fato funciona no nosso cérebro, né? Quais são os nutrientes que de fato o nosso cérebro precisa, quais são os compostos bioquímicos a nível da nutrição funcional, né, dos alimentos, né? Quais são os compostos que conseguem penetrar na barreira hematocefálica e chegar de fato nos neurônios, quais não conseguem. E isso daí ele é um ponto-chave de qualquer tratamento hoje, tanto a nível nutricional, tanto a nível médico, né? A gente sabe muito bem que as pesquisas na área da farmacologia estão aí batalhando aí para poder tratar o Alzheimer, fazer drogas que conseguem penetrar na barreira hematocefálica, para poder chegar lá, para poder trabalhar a beta-amiloide. Enfim, então é um campo de extensa pesquisa. No entanto, o que nos empolga é a prática clínica. É a mão na A massa. prática, O a que prática empolga é a mão na massa. é a mão na massa, porque assim, estudos de laboratório e tudo mais,
Eu acho muito interessante. Ah, no entanto, quando você vê ali junto com o seu paciente, que você começa o acompanhamento, e 30, 60, 90 dias depois, você sabe a intervenção que você está fazendo, ele não está fazendo nenhuma outra coisa a mais, a vida dele está a mesma coisa, no sentido assim, o mesmo caminhar. O que mudou foi a alimentação. Ele continuou tomando o mesmo remédio, o mesmo estilo de vida. Um exemplo, né? Ele faz a atividade física dele lá e tudo mais. Mas ele muda a alimentação, a gente entra com suplementação, e com 30, 60, 90 dias, 6 meses, a pessoa transforma a vida. Fantástico. Eu sempre falo que esse é o melhor estudo randomizado que você tem qualitativo. Sim. Porque os estudos, na verdade, eles vão nos basear referente à questão de dosagens, né, efeitos colaterais, tá? Mas quando você tem o seu estudo junto com o seu paciente ali, que você está trabalhando, um estudo qualitativo ali, junto com o seu paciente, tendo controle, você tem muita segurança ali nos resultados também, né? Porque a gente tem muitos viés nos estudos, né? Às vezes a gente se baseia, um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, eu acho que seria até interessante de discussão aqui, antes de a gente começar de fato com os assuntos. Se a gente for colocar a Índia, que é um grande consumidor, né, do curry, da cúrcuma ali, dos neuroprotetores, você tem ali, dentro da epidemiologia, um baixo nível de pessoas da epidemiologia da Índia, baixa a número de AVCs, problemas cardiológicos. Os indianos são super inteligentes. O que é alimentação? Porque assim, o curry, ele tem tudo que a gente precisa ali, de Interessante isso. neuroprotetores. Nesse estudo epidemiológico, é um conceito bem interessante, né? Porque, como você falou aí, isso você pode dizer que é uma beta-análise assim, gigantesca. Você tem gerações após gerações, né? Uso de forma crônica, várias gerações, e aí você começa a ter esses marcos epidemiológicos que servem muito para, de fato, validar alguns argumentos, no caso aqui, em torno da cúrcuma, né? Isso é um ponto bem positivo no aspecto, né, nutricional. Agora, a minha pergunta para ti é o seguinte: você falou baixo índice de AVC, né, na população da Índia, tá? A minha pergunta para ti é o seguinte: eu queria que a gente pudesse, primeiro que se você pudesse conceituar, que nós temos no meu canal aqui, tanto leigos como profissionais de saúde. Primeira pergunta que eu queria que tu falasse para a gente é o seguinte: o que é um AVC, tá? E o que precede o AVC, ou seja, o que provoca o AVC. Então, são duas perguntas que eu queria que você pudesse explanar para o nosso público, para a gente, então, começar a adentrar esse universo aí. E você está com especialidade em tratar, em acompanhar pacientes pós-AVC. Então, o que é AVC e o que gera esse AVC? Isso. Vamos lá. O AVC hemorrágico em si, ele vai haver um rompimento, né, de uma artéria ou um capilar, tá, ali no seu cérebro ali, tá? Aí você vai ter um AVC hemorrágico, tá? Vai ter um sangramento ali, esse é o mais grave. Esse representa um número menor, tá, de casos. E depois nós temos o AVC isquêmico, que por algum momento gerou uma trombose dentro da sua circulação sanguínea, houve um destacamento de algum ateroma, tá? Um destacamento de uma placa de cálcio que subiu, e aí houve uma interrupção temporária daquela passagem de sangue ali, ou de um vaso de um calibre maior, ou de um capilar de um calibre menor, em que irriga uma área específica do seu cérebro. Se por algum momento esse entupimento foi numa região que é representada por uma área motora, provavelmente essa área ela vai morrer. E aí vem as sequelas motoras. Tá, então são Tá? dois tipos de Dois AVC, tipos de o AVC, isquêmico e o hemorrágico. isquêmico e hemorrágico. E o Tá? hemorrágico é mais grave do que o isquêmico. É mais grave do que o isquêmico. Muito mais Tá. grave.
Tá. E aí, como sequelas, eu posso ter sequelas de ordem motora. Motora, fala, vai depender da onde que esse AVC atingiu. Qual foi a artéria ou qual foi o capilar que ele atingiu. Eu posso ter um AVC de tronco, que é quase te levar à morte. Perfeito. Tá? Na grande maioria das vezes leva à morte. Porque o AVC de tronco, porque o tronco encefálico, ele é responsável pela respiração. Tá? Então é muito sério. Você pode ter um AVC numa região que é responsável pela sua visão, você ficar cego, Sim. tá? Então hoje a grande maioria dos casos, 70% dos casos é isquêmico, tá? Ok. 30% a gente vai falar no hemorrágico. E aí o que que leva isso daí? O que que os últimos dados epidemiológicos estão apresentando? Na questão nutricional, podemos dizer gordura trans, tá? Gordura trans. E eu vou falar algo aqui que vai assustar vocês. É o ovo também. Um O, grande estudo epidemiológico de 500 mil de pessoas na Europa que fizeram há 3 anos atrás. Por que o ovo? O ovo tem uma substância que, em seu processo de digestão, lá no intestino, vai gerar um processo metabólico que vai gerar uma outra substância que é altamente perigosa para o sistema cardiovascular. O Instituto Roberts, lá no Canadá, junto com o Dr. Spencer, que estuda há 40 anos a parte cardiovascular e AVC, tem inúmeros estudos nessa área no mundo todinho, ele é super respeitado. E ele fala exatamente isso. É a trimetilamida, tá? É uma substância altamente perigosa para o nosso organismo. trietilamida? Triletilamida. Esse aí eu não sabia, não. Pois é, o Ah, ovo tem. O ovo tem. Então, muito cuidado em dizer comer o ovo que eu falo na gema, tá? Então, muito cuidado em dizer que vai comer 3, 4 ovos, não vai fazer mal. Essa mesma substância contém nos peixes. Só, no entanto, o nosso organismo consegue eliminar essas substâncias quando a gente consome dos peixes, diferente do ovo. Isso daí que eu estou falando para vocês está lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora do ano passado. Tá fácil só pegar, você vai ver lá falando sobre o ovo, falando mal do ovo, ah. falando mal, dando essa explicação do peixe. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa ter a informação certa. É realmente chocante essa informação aí, porque a, e a relação, acho que a gênese de um trombo, meu entendimento, a gênese de um trombo, ou a gênese de uma isquemia, de um AVC, é o trombo. E o trombo, ele é uma resposta, né, das protrombinas, que são parte do ácido araquitônico, que é uma cadeia de resposta inflamatória. Inflamatório. Então, isso. Então, assim, há um estímulo, né? Sim. Há uma formação, então, de plaqueta, esse acúmulo da plaqueta, que está relacionado muito mais com esse aumento dessa resposta imunológica, uma resposta inflamatória, né? E que está muito vinculado aí com o que nós chamamos aí, né, de uma dieta pró-inflamatória e hábitos que possam conduzir a isso, né? Então, assim, por muito, inclusive, é, eu sempre provoco os meus colegas que são cardiologistas aí, né? Dizer assim, qual o problema do colesterol, né? Não, o colesterol, ele, né, ele pode causar trombo. Eu disse, não, eu não estou entendendo por que o colesterol pode causar trombo, né? Como você dizia assim, como os grandes filósofos eram gregos, todo grego é filósofo. Não, 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 não. Grandes filósofos eram gregos, mas nem todo grego é filósofo. Então, assim, os níveis de colesterol, né?
sim, pode ser um sinalizador de aumento, né, de tecido adiposo, de gordura, né, mas o aumento de gordura está pelo fato de você não metabolizar a gordura, porque você está sempre consumindo carboidratos simples, né, que o metabolismo desse carboidrato facilita a geração de energia, de modo que você guarda, né, o excesso em forma de gordura. Logo, né, você vai ter aí um aumento de gordura que vai estar combinado aí com o nível de colesterol. Mas o colesterol não é o problema. O colesterol é um sinalizador. Mas o problema é o consumo do carboidrato, né, que vem causando acúmulo de gordura, que faz o aumento do colesterol por tabela. Então, assim, eu desconhecia essa Tritilamida. trietilamida. Entra lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Uau! Vai E estar aí, lá. doutor? Então, o que pode ser, o que seria uma boa alternativa alimentar agora? Se a gente puxar, vamos lá, vamos voltar. Se a gente puxar os dados epidemiológicos, nós estamos aí entre o primeiro batendo recorde aí é o estresse. Nesse estudo foi 500 mil de pessoas. O que eles fizeram? Eles avaliaram a quantidade de ovos que se consumia, carne vermelha, o estresse. Aí dentro do questionário eles avaliaram o quê? Momentos antes do AVC ou umas semanas antes do AVC, você estava estressado? Você teve picos de estresse? A grande maioria das pessoas responderam que sim. Hum. Tá? Ah, Então, o fator emocional tem o um. fator emocional hoje, eu tenho inúmeros pacientes. Tiveram pico de estresse, 2, 3 horas depois, ou no dia seguinte, ou naquela semana, tiveram AVC. Uau. Agora, o que precisa fazer relação, que ainda eu não peguei ainda estudo sobre, uh, o que o estresse desencadeia no sangue para poder gerar um AVC. Aí vamos lá. Alteração do sistema imunológico, aumento de adrenalina, que pode aumentar talvez o deslocamento de placa de aterosclerose ou placa de cálcio. Então, isso daí a gente não tem muita confirmação ainda. O aumento da produção de cortisol, né? O Também. cortisol, a vasoconstricção, né? Isso. A, são fenômenos que são causados aí pelo aumento do cortisol e das adrenais, libera, como você falou, esse nível de adrenalina com cortisol, você aumenta a Sim, vasoconstricção, frequência cardíaca, né? Geralmente sim. cortisol e adrenalina está vinculado com taquicardia, né? Então, aumento Uhum. da pressão arterial, será, doutor? Pode ser. A gente não tem ainda um desfecho ainda disso daí, não, tá? Então, na sua prática clínica, o estresse então está vinculado Tá aí vinculado. com esse gatilho. Isso. Mas aí, depois para a gente entrar de fato com a questão dos nutracêuticos, você tocou no assunto que é a questão do colesterol. Colesterol, eu posso ter um colesterol HDL de 50 para homem, muito bom. Eu posso ter um LDL de 110, 100, muito bom, tá? Eu posso ter um colesterol muito bom, mas se eu for lá avaliar exame de sangue e ver que meu colesterol LDL está oxidado, aquele HDL ali, talvez ele não está segurando a barra daquele LDL que está oxidando. Quando a gente fala, aí a gente entra num processo de estresse, de processo inflamatório silencioso. Isso não vai te machucar de um dia para o outro, Muito bom, verdade. mas aí vai depender do seu estilo de vida, tá? Porque eu já tive pacientes em que avaliei o LDL oxidado, estava em 400, limite é 200. Limite, olha só, vamos entrar aqui numa discussão. Limite é 200. Mas se eu já tenho um paciente que ele já tem um problema cardiovascular,
Você acha que eu vou deixar ele no limite de 200? Óbvio que não, vou trazer ele para menos. Eu não trabalho com parâmetro de laboratório, tá? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. E é assintomático. Mas o que a LDL oxidada vai fazer na barreira hematocefálica? Ela vai ficar te machucando ali, machucando os seus vasos, criando um processo pró-inflamatório. Sim. Sim, E passar de meses e décadas, dependendo do estado de saúde do paciente, você vai ter uma fragilidade dos seus capilares, das suas artérias, processos de inflamatório. então, o estresse oxidativo celular tem o seu papel também aí, né? Que é Muito. exatamente o que você está falando aí, né? Esse recrutamento de uma resposta inflamatória, né? Começa pelo estresse oxidativo celular, né? E aí tem o fator emocional que você falou, mas esse estresse oxidativo celular, ele pode vir através de quê, doutor? Então, esse processo oxidativo ele pode vir todo dia. Sabe como? A partir do momento em que, quando você vai lá comer, um exemplo, tá? Vai comer um hambúrguer bem gorduroso, bem pesado. 2 horas depois, vai aumentar o LPS intestinal, que você sabe muito bem. Vai entrar o LPS intestinal e vai aumentar. Esse LPS vai cair na corrente sanguínea, vai gerar uma resposta inflamatória, mas o LPS em si, ele vai chegar na sua barreira hematocefálica e vai fazer um dano. E É, eu te falo, porque tem estudos que comprovam isso. Quando você faz uma alimentação inflamatória, sua capacidade cognitiva de 2 a 4 horas depois, ela cai. é muito perceptível isso, inclusive, né, doutor? Porque alguns fatores, isso que você falou do LPS, aumento de sinais inflamatórios e essa passagem na barreira hematocefálica é uma coisa muito importante, muito interessante. Um dos grandes desafios na farmacologia, quando você trabalha na farmacologia medicamentosa, né, é a pergunta: passo ou não passo pela barreira hematocefálica? Quando você fala de alimentos, a pergunta é: o que é que não passa na barreira hematocefálica, né? Porque essa é uma barreira que ela tem uma permeabilidade seletiva, mas como a maioria dos neurosinalizadores, as substâncias neuroestimulantes são produzidas em 90% no seu intestino, quando você tem uma dieta dessa, você está fazendo, como o senhor falou aí, essa liberação, então, não só aumento desses sinais inflamatórios, aumento da sinalização do sistema oxidativo celular, mas também esse aumento de neurotransmissores de todo tipo, né? E acabam sendo carreados. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui com a equipe, que é o desafio de você trabalhar algo isolado versus algo complexado, né? E a alimentação ela é bem complexada. Você vai ter parte lipofílica, parte hidrofílica, e esses compostos que você está falando nessa dieta desse hambúrguer aí pesado e tal, ele vai vir carregado de um monte de coisas que são micronutrientes, e às vezes até substâncias, né, industrializadas, né, que vão ser carreadas. E essa barreira hematocefálica ela fica extremamente vulnerável. Uma boa observação que você falou aí, doutor. E aí minha pergunta para ti é o seguinte: muitas vezes a gente está achando que a alimentação ela não tem uma consequência imediata na nossa cognição, né? A gente acha que vai passar primeiro pelo metabolismo, vai passar algo, né, duradouro, vai ter que entrar pelo sistema circulatório, passar a barreira hematocefálica, mas você está dizendo para a gente o seguinte: Sam, cara, assim, ó, 2 horas depois, parte dessa alimentação já está sendo passada na barreira hematocefálica, é isso? Isso, exatamente. Porque quando ela chega lá na barreira hematocefálica, o LPS, entre outras substâncias que você consumiu, um exemplo naquele hambúrguer, como exemplo um glutamato, eu até queria puxar essa ideia também do glutamato da alimentação, ele vai estimular o IL-6 e o TNF-alfa, aí já vai ter uma ativação da microglia, que é a nossa célula de defesa. Sim. Então, tudo que deveria estar numa homeostase, numa tranquilidade,
a sua capacidade de cognição ela diminui. Quando eu falo cognição, eu estou falando impulsos. Estou falando de serotonina, dopamina, tudo diminui. Sua capacidade diminui, tá? Agora, vamos fazer o inverso? Eu vou te dar um pool, um exemplo de antocianinas. Antocianinas é a uva, é o açaí, é o que é roxo, extremamente roxo. Perfeito. Uma colher de sopa. Sua capacidade cognitiva, 2 horas depois, ela aumenta. E a razão é que esses polifenóis estão agindo como sequestradores de radicais livres, é isso? Perfeito. Interessante. Além também dos polifenóis Aqui, agirem como prebióticos também, né? alguns deles fazem o que a gente chama de modulador epigenético. Sim. Aí já vai ter nível de transcrição de DNA e RNA. Fantástico, não? Aí é diferente. Aí já vai fazer um algo a mais, tá? Então, Então é vantágio. se você for ter uma reunião de negócios ou for precisar muito de sua massa cefálica, não coma aquele pedaço de carne aí com pão na chapa, não é isso, doutor? No Vai. próprio almoço mesmo, né? No próprio almoço, vai almoçar 2, 3 horas depois, vai fazer uma reunião. Sua capacidade cognitiva vai estar muito baixa, Sim, sim, sim. né? Vai estar muito baixa. Então, assim, além da alimentação hoje, a questão dos nutracêuticos como neuroprotetor, nós temos vários. No entanto, a gente tem que pensar aquele que é mais absorvível, que é mais utilizado pelo organismo, tá? Então, a gente tem que fazer essas observações. Hoje, nós já temos a tecnologia lipossomal, o lipossome, né? Que consegue carrear junto com a gordura. Essas tecnologias, nanotecnologias. Então, hoje está mais fácil de a gente trabalhar com esse paciente. Então, o que eu. Vamos lá, vamos pensar o seguinte: barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica, nós temos os tight junctions, né? É muito semelhante à do intestino, tá? E aí, quando há um rompimento desses tight junctions, nós temos ali uma penetração ali para o nosso cérebro ali, para uma região que não é para ir, que infiltra ali substâncias ali que não é para infiltrar. Então você tem uma fragilidade ali, né? E aí começa aquele processo inflamatório, microglia e tudo mais. E aí hoje nós temos substâncias, um exemplo, a quercetina, que é uma substância extraída da cebola. Há 10, 15 anos atrás, eu já trabalhei em farmácia de manipulação. Ei, Eu boas épocas, trabalhava hein, na área doutor? de pesquisa lá dentro. Eu ficava lendo estudo o tempo todo. Então vamos lá. Tenho ótimos amigos farmacêuticos até hoje, graças a Deus. Então vamos lá. Eu tenho hoje a quercetina, que está sendo muito estudada. Só que não é a quercetina básica, igual a gente comprava 10 anos atrás, em pó, nutracêutico. Hoje temos já a quercetina lipossomal, nanotecnologia, que o custo dela não é muito diferente da anterior que a gente consumia. E qual No seria a função entanto, da quercetina, doutor? a quercetina, ela faz uma neuroproteção, tá? Ela faz uma neuroproteção completa. Quando o paciente passa por um processo de AVC, doutor, então, vamos supor, no caso aí de um AVC isquêmico, tá? Ah, que fenômeno acontece em termos teciduais, né? Tem o vaso, o vaso está com aquela presença daquele mini coágulo, não é isso? Não chegou a romper, tá? Uhum. Mas tem um nível, né, é a resposta inflamatória, é a resposta imunológica, tem um dano tecidual. O que exatamente está acontecendo naquele vaso ali, naquela localidade, doutor? Aquele tecido que não está sendo irrigado mais pelo sangue, ele morre e não tem volta, Uau! tá? Não tem volta. A questão
que vai ocorrer a questão do processo inflamatório, que ele é benéfico. Perfeito. O processo inflamatório ele é benéfico. No entanto, vai haver ativação de microglia, astrócitos e tudo mais. Aí vai todo mundo para aquela região ali tentar trabalhar. Primeiro, é igual uma limpeza. Diminuir o processo inflamatório, fazer a limpeza, Que é para que tirar esses depois pedaços de coágulos, não é isso? tirar tudo, sabe? E isso daí vai ser extraído. Todo esse processo inflamatório, todas essas substâncias inflamatórias, tá? Só que só tem um problema. O processo inflamatório, ele nunca é pouco, ele é sempre muito. Excessivo, né? Vai ser excessivo. E aí vai ser algo muito exacerbado. Aí, em vez de ajudar ali naquele processo ali, vai ficar tão inflamado que já vai começar a atingir outras áreas ou aumentar a região de infarto. É, que é o lance do recrutamento e sinalização imunológica, né, doutor? Porque quando uma resposta imune desregulada, um processo inflamatório exacerbado, ou seja, ele é descoordenado, exacerbado, exagerado, ele tem esse fenômeno aí, que é o recrutamento excessivo, né? E aumento do dano local, em vez de ser algo controlado, gradual, e que age como limpeza, realmente seria o envio de macrófagos para comer os pedaços, macro, né? E fago é comer, né? Então, macrofago, então macrófagos comem pedaços grandes, seria gradualmente limpando essas obstruções, reduzindo essa inflamação local, ali naquela região local, né? E reduzir esse dano. Mas quando isso é descontrolado, realmente, como você está falando aí, exacerbado, como você falou, a inflamação é um bom sinal. A febre em si não é um problema, né? A inflamação em si não é um problema. A questão é o descontrole, a desprogramação. E aí tem um fenômeno interessante na resposta imune, que é aquela resposta imune a inata e a programada, né? Essa inata versus a que vai ser programação, essa programação sendo errada, acaba recrutando gente errada, né, doutor? Mais do mesmo Exatamente. que aumenta o dano, né? Isso tecidual, né? Perfeito, perfeito. Só que só tem um grande problema. A partir do momento que tem muito recrutamento também da micróliga, ela também vai liberar muita substância tóxica. Sim. IL-6, TNF-alfa. E Aí aí, fica algo tendinossíntese. extremamente exacerbado. Até hoje, não tem uma definição em questão dos estudos. A neuroinflamação, deixamos ocorrer ou não? Sim. A gente não tem essa resposta ainda. Só que uma coisa eu te falo, no meu ponto de vista de experiência, de caso clínico, de pesquisa e tudo mais, deveria existir uma diretriz em que no momento em que o paciente é liberado pelo médico e está numa homeostase, olha, o paciente está controlado, está liberado. A partir daquele momento ali, já deveria iniciar um processo anti-inflamatório, utilizando nutracêuticos, porque só a alimentação vai ser pouco, Perfeito. utilizando nutracêuticos. Nós temos vários estudos com ginkgo biloba, que é um antiprotetor, neuroprotetor. Sim. Nós temos estudos com a Wictania sonífera, que é a ashwagandha. Nós temos estudos lindos, randomizados, perfeitos, tá? Que diminui, porque entenda o seguinte, quando eu tenho um AVC, naquele momento que você está ali no hospital, você não tem muito o que fazer. Você não vai ter muito o que fazer. Mas no momento que você é liberado, se naquele momento ali, se você começasse um processo de neuroproteção, eu é certeza de que você ia ter uma melhora significativa Progresso na sua melhor, né? neuração. Com certeza. Você vai Com interromper o processo certeza. oxidativo, cara, ali. Ó, no nosso cérebro existe a recuperação espontânea. Ele quer se recuperar. As pessoas se recuperam após AVC. A pessoa sofre AVC.
Está lá no hospital, segundo dia, mexe o braço? Não. Aí passa 6 dias, uma semana depois, ó, voltou a mexer o braço. Ah, então quer dizer o quê? Que antes o tecido lá do braço responsável no cérebro morreu e agora voltou? Não, não é bem isso. É porque o cérebro dele está ocorrendo a neuroplasticidade. Está Perfeito. buscando outros caminhos, a recuperação espontânea. Isso está na literatura. Então, essa restauração do movimento não é a realidade a restauração neuronal, mas na realidade, a construção de um novo caminho, que o pessoal chama de pathway, não é isso? Pode Neuropathway. ser também. Pode ser também. Como também pode ser que o nível de inflamação esteja tão alta que as sinalizações sinápticas Estão comprometidas. naquele momento não estão paradas. Aí você reduz sinais inflamatórios e aí a transmissão, as transmissões Claro. mais flui. Você também tem ali na fenda sináptica, é químico. Químico, né? Os neurônios elétricos. Sim, sim, sim. Tá? Se ao redor eu tenho um processo inflamatório enorme, Uhum. como é que eu converso com o outro neurônio? Eu não converso. Não consegue migrar. Aí, essa é a questão de que uma semana depois, ó, voltou a mexer um pouco o braço. Não é porque o tecido restaurou. O tecido morreu, acabou. O tecido que tinha que morrer, morreu. Só que só tem um detalhe. Dependendo do estado de saúde do paciente anterior, capacidade de proteção antioxidante dele, glutationa a nível neurológico, Sim. tá? Conseguir segurar esse processo inflamatório depois, a recuperação dele é mais rápida. Hoje nós temos aí, doutor, esse avanço de algumas coisas, por exemplo, né? O fenômeno do AVC, mas também tem um fenômeno também da idade, né? À medida que nós envelhecemos, eu estou produzindo mais radicais livres, esses radicais livres vão gerar um estresse oxidativo celular, né? Porque eu está gerando aí é, é, esses radicais livres que vão gerar inflamação, né? De um modo geral. E aí, o que é que se pode fazer, então, aí para as pessoas poderem mitigar, né, um fenômeno de AVC ou mesmo formação de trombos que possa migrar a ser tromboembolia, né, pulmonar, e assim por diante. Quais são as condutas que tu daria aí de dica aí para as pessoas que não estão nos ouvindo? Diz, puxa, eu não quero chegar nesse ponto. Eu gostaria de postergar ou mesmo evitar esse ponto aí. Quais seriam as dicas, receitinha de bolo aí, De bolo. que seria interessante aí para as pessoas estarem praticando e gradualmente, de repente, colocar no seu dia a dia, se isso for o caso? Proteção para não ter AVC. É isso. Isso. Para não ter AVC. Olha só, vamos lá. Primeiro, controle do estresse. Controle do estresse. Hoje a gente já sabe que níveis elevados de cortisol, né, decorrente do estresse, vai levar uma quebra da sua barreira intestinal. De forma silenciosa, você fragilizou ali uma proteção sua que vai chegar lá em cima. Esse é o primeiro ponto. Estresse. Segundo, gordura trans. Gordura Gordura trans, trans. doutor. O que é gordura trans? Aonde elas estão? Está no Aonde elas bacon estão? ou está na margarina? Eu prefiro comer hoje um bacon do que uma margarina. Tá? Eu prefiro. Inclusive, doutor, eu tenho um estudo de caso na minha casa, bem interessante. Os meus filhos, eu cheguei em casa um dia e tava um pote de margarina no chão, né? O que restou de um pacote de bolacha creme crack, né? E aí eu chamei os meninos, a, dos meus 6 filhos, tenho 4 ainda morando lá em casa, e tudo menino, tudo homem. E aí chega a turma da pesada aqui e disse: vem cá, brother, olha lá na cozinha, olha lá aqui na sala.
né? E além dos 4 meninos, eu tenho 2 vira-latas grandes. E aí eu disse, olha, que é isso no chão? Eita, papai, desculpa, não, não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. É o quê? A margarina está intocável. Esses cachorros, que assim, por mais que eu me esforce a tê-los disciplinados, mas eles são mal educados. Quando a gente tem criança em casa nos visitando, a criança mal avisada, ela vai comer alguma coisa e deixa aqui na mão, eles roubam da mão da criança. É desse tipo esses cachorros. Então, assim, hum, tudo que for comida, eles atacam, comem, devoram. Você tem que esconder, botar as coisas altas, botar na prateleira, tirar da mesa, porque eles são muito mal educados, para dizer no mínimo. E aí estava lá, doutor João Paulo, a margarina Já, impecável, né? Aí eu disse, olha, a bolacha se foi, mas a margarina está aqui. E eu me lembro que eles tinham roubado de um pacote de manteiga. Eu disse, lembra que eles roubaram a manteiga uma vez? Esse cachorro já roubou picanha. São os vira-latas mais bem nutridos do mundo, doutor. Possas crer. Se esse cara come picanha, entendeu? Manteiga roubada. Isso é verdade, papai. Eles roubaram a manteiga e só achou o papel. Eu disse, pois é. O que é que houve com a margarina? Por que não atacaram a margarina? Eles pararam. Disse, então, porque margarina é como se fosse uma parafina, né? Com sabor. Ela não tem muita coisa natural. Não deu formiga, não deu mosca e os cachorros não atacaram, doutor. Então, só para dar uma dica aí para você, você perguntando: bacon ou margarina? Eu vou com o doutor também, tá? vai Vai com de bacon. bacon que é melhor. É melhor, é melhor. Então, assim, aí nós temos as gorduras trans. É o biscoitinho que come, aquele biscoitinho salgado, né? Que compra ali na correria. Aí nós estamos falando de linguiça industrializada, salsicha. Esses são os piores, tá? Esses são os Quanto piores. mais industrializado, pior ou não faz diferença da caseira para o industrializado, doutor? Quanto mais industrializado, quanto mais industrializado. Ah, mas é que tá o detalhe. Por isso que a nutrição ela é algo que você faz errado a vida toda e paga lá na frente. A fatura chega, doutor. Por, porque você fez a vida toda errado, entende? Então, assim, existe. Já vem o senso comum, as crenças. A vida toda come isso. Porque o nosso cérebro, ele entende o seguinte, nossa amígdala, ele entende o seguinte: não gera risco. O que não gera risco é um sensor que ela tem. Se não gera risco, não tem problema continuar a fazê-lo. Sim, sim. Não gera risco Entende? imediato, mensurável, tangível, perceptível, imediato, É né? ali, exato. Então, não é nem o seu cérebro é a estrutura. A sua mente, ela age por você e você continua fazendo as coisas erradas. Então, assim, vamos lá. Gordura trans, margarina, manteiga, tá? Manteiga também é péssimo. Ah, as gorduras trans. Vamos falar no ovo também. Alto consumo de ovo de gema. Não acho interessante. Não acho interessante. Qual o consumo de ovo ao dia? Uma unidade. De preferência, ovo vermelho. Se puder, o caipira. Então, mais uma vez, voltando aí para a natureza. Então, menos industrializado, menos processado, mais natural possível. Perfeito, perfeito. Exato. Exato. Porque ah, 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 você já começa. O que os estudos mostram? É, a partir dos 6 meses de idade, a gente já começa a criar placa de aterosclerose. 6 meses de idade. Caramba! Uau! Começou ali o leite materno, ele já vai começar. O que vai diferenciar ao longo da sua vida é o que você consumiu. Sim, Pessoas hoje com 30 anos de idade, 28, tá tendo infarto. verdade, Se não verdade. tem nenhum problema, não tem nenhum problema na área da fisiologia do coração. Sim, sim, sim. Entende? Aham, aham. E então tem todos esses detalhes. Agora, voltando à questão dos nutracêuticos,
eu gosto muito de trabalhar com a quercetina. Ela tem um custo-benefício e biodisponibilidade ótima. A quercetina fitossome. Tá? Aí eu estou falando de fitossome, que é a tecnologia, né? Mas aí tem outros nomes, aí vou estar falando o nome de marcas aqui. Mas Perfeito. assim, a tecnologia fitossome nanotecnologia, custo super acessível, 600 miligramas por dia até 1 grama. Você tem um ótimo custo-benefício aí de proteção neurológica, tá? Outro que eu também gosto de trabalhar muito, mas vai depender. Os estudos mostram baixa biodisponibilidade, que é Ah, o transresveratrol. Zeratol. É o transresveratrol. Só que aí eu posso ter um paciente que pode usar 30 miligramas de transresveratrol e ter uma supersensibilidade. E eu tenho um paciente que eu prescrevo 300. Que eu só sinto o efeito acontecer com 300 e com outro com 30. Então, Interessante. isso daí você tem que avaliar, Sim. entendeu? Agora, o transresveratrol em si, ele tem baixa biodisponibilidade, tá? Só tem um grande detalhe. Ele, tanto os estudos in vitro e in vivo, ele tem a capacidade, lá nos tight junctions, da barreira hematocefálica, trabalhar como modulador epigenético. Sabe o quê? Nesses tight junctions, vai ter lá as fibrinas, as proteínas, Claudina 5, vai ter várias outras, Claudina 5, vai ter a ocludina, enfim. Essas que é o grande detalhe. É como se fosse um emaranhado de fios. Sim. Como que você faz uma virada de chave no seu gene para ela aumentar? Qual que é o alimento que faz isso? São horas de pesquisa. E aí você tem os Porque é estudos que muito. mostram. A localização, a ação e o que se espera de restauração aí em termos de ação tecidual realmente é um desafio Você sabe por bioquímico quê? gigantesco aí. O... Para eu fazer uma recuperação de barreira hematocefálica, eu preciso melhorar esses tight junctions. Para eu melhorar esses tight junctions e essas proteínas, eu preciso trabalhar com BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, e o GDNF. O GDNF, ele é irmão do BDNF. A única diferença é que o GDNF, ele tem a chave para poder virar transcrição genética e voltar à produção da Claudina 5, ocludina, e fechar aquela barreira hematocefálica. Uau, uau, fantástico, isso eu não sabia disso. Interessante. Nós Uau, temos, nós temos o BDNF, já conhecido, que foi descoberto em 1983, recente, BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, sim, sim. que nós já sabemos quais os alimentos que aumentam esse BDNF, tá? E aí, junto com o BDNF, posteriormente foi descoberto o GDNF. O GDNF é a peça-chave para poder fazer a restauração da barreira hematocefálica, fazendo transcrição genética ali junto com o DNA, para poder voltar a Claudina 5, ocludina, entre as outras proteínas, fechar aquele tecido. Ah, Cicatrizar, vamos se dizer assim, de sim, uma forma sim, sim, bem sim. mais Não, não. simples. É, quando você fala de restauração tecidual, a linguagem mais simples seria essa cicatrização, né? Seria essa reconstrução. Aí, dependendo do tecido, essa produção de proteínas é bem específica, realmente, né? Qual tipo de... Se vai ser um tecido mais voltado para o colágeno, ou um tecido voltado mais para algo mais fibroso, né? Algo, então, depende muito, né? E aí, essa restauração tecidual a nível cerebral é fenomenal.
existe uma diferença, tá? Olha só, nossos vasos sanguíneos, daqui para cá, corpo em si, a parede do vaso sanguíneo, a composição da parede do vaso sanguíneo, ela é diferente da composição das artérias cerebrais e capilares. É diferente. Você sente as suas veias e artérias do seu cérebro pulsar só quando você faz muita atividade física. Perfeito. Você imagina uma artéria sua que sobe, você sentisse ela o tempo todo pulsando na sua cabeça. Você Ah, sente isso? não, Não normalmente não. sente. Não, não, Não não. sente. Por quê? Porque a composição dela não existe uma composição menor de fibras musculares, diferente daqui para cá. Sim, 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 sim. É o que eu estava Então, falando. Dependendo do tipo de tecido, o tipo de proteína estimulada tem que ser bem específica mesmo. exato. É por A de isso que restauração. o colágeno que você está falando não funciona. Isso, não, exatamente. O tipo de tecido para o tipo de Aham. restauração, né? Uns vão requerer um colágeno, outros vão ser outro tipo de proteínas, para que haja restauração tecidual correta. Mas, de modo geral, seria um processo de cicatrização, ou seja, a Cicatrização. restauração tecidual. Isso. Perfeito. É Perfeito. muito bom. Então, quando a gente fala em tratar o cérebro, a gente tem que entender o que vai chegar de fato lá no neurônio. É como se o cérebro está dentro de uma proteção. Só entra ali o que ele quer, o que a nossa natureza deixa. E ele tem um próprio sistema de defesa. Quando gera um processo inflamatório, não é o nosso sistema de defesa do nosso corpo que vai ultrapassar a barreira hematocefálica e entrar lá junto com os leucócitos e brigar lá dentro. Ele tem internamente, ninguém de fora entra. Sim. É fantástico isso. É uma turma totalmente seletiva ali. Exato, exato. É, é. Entende? Doutor, então está caracterizado o AVC, o indivíduo certamente está inflamado, ele então está com grau inflamatório elevado, né, tem que haver essa restauração tecidual, tem que haver essa restauração celular, tem que haver essa redução de sinais inflamatórios. Você falou da quercetina, você falou Resveratrol. resveratrol. E aí minha pergunta para ti, nesse momento que você está trabalhando com sinalizadores, eles praticamente sinalizadores bioquímicos, para promover uma restauração tecidual, uma redução de estresse oxidativo celular, em que momento você vai fazer o uso do beta-glucano para produzir essa modulação? Então, uma coisa é a ação bioquímica aqui, outra coisa é você trabalhar na gênese da resposta imunológica. Em que momento no teu protocolo você vai entrar com o Biovit, está entrando com o Biovit, e como é que tem sido seu protocolo com o uso do Biovit, doutor? Vamos lá. Quando gera um processo inflamatório a nível neurológico, como AVC, esse processo inflamatório gera uma resposta de feedback no intestino. O intestino inflama. Hum. O intestino, ele vira uma peneira. Passa tudo. E a gente pensa que é só um evento cerebrovascular, né? Você está dizendo para mim o seguinte, ó, não só aqui, mas aqui tem algo acontecendo também. E às vezes nosso foco está sendo só aqui, né, doutor? E você está dizendo o seguinte, olha, Exato. tem que olhar no intestino também, porque lá está virando. Vai haver esse feedback. Então, do cérebro que está acontecendo, substâncias vão ser liberadas, substâncias negativas vão ser liberadas, que vão chegar no intestino, Ah, tá? Ou seja, via nervo vago ou corrente sanguínea, tá? E aí gera esse processo inflamatório, aumenta a permeabilidade intestinal, que já vai aumentar a produção de LPS ali, e que vai gerar de novo um processo inflamatório no seu cérebro. Você entra num ciclo. É uma rua sem saída. E aí, o que você faz com esse paciente? vai Você virar vai curva de rio. continuar.
Aí o que você vai fazer com esse paciente? Aí ele sai do hospital sem informação nenhuma. 90% dos pacientes hoje saem do hospital sem informação, tá? Sem diretriz, não tem diretriz, Uau. coisa que seria tão simples de se resolver. Ah, Sai perdido, aí ele chega em casa, não sabe o que comer, aí vai lá, come uma fritura. Ou melhor, come uma margarina. Ele processa aquele uau. intestino dele que acabou de sair do hospital, está inflamado. Olha, nós estamos falando de algo muito sério aqui. Nós estamos falando de oportunidade, perda de Sim. oportunidade de recuperação espontânea pós-AVC. Quem está ao meu lado, meus amigos, meus parentes, eu falo, se por um acaso, algum dia você tiver AVC, no dia que você tiver alta hospitalar, conta no relógio para você correr, para você começar uma alimentação e nutracêuticos naquele momento, porque é uma janela de oportunidade muito curta. Essa janela de oportunidade de recuperação após AVC, ela pode ocorrer, depende da pessoa, tá? Ela pode ocorrer só em uma semana, ela pode ocorrer por 3 meses, ela pode ocorrer no primeiro Então, ano. de fato, há uma janela que ela vai se abrir e fechar. Vai, vai. Ela vai se abrir e fechar. Então, isso está relacionado também com o tempo de plasticidade. Assim, Exato, uau, exato. uau. É uma chavinha que vira, ó, agora vamos gerar neuroplasticidade, recuperação espontânea, tá? Se o ambiente estiver favorável, Hum. vai ocorrer recuperação espontânea. Uau, é fantástico. Puxa, realmente, isso poderia ser um protocolo, hein, doutor? 90% dos pacientes que saem hoje dentro dos hospitais do Brasil não têm essa informação. Não, essa informação é 100%. Mas que eu falo em questão, olha, você precisa, ó, estou te dando alta, é muito sério o que eu estou falando aqui. Eu estou te dando alta É. hospitalar. Você precisa imediatamente começar uma alimentação para diminuir o processo inflamatório, para trabalhar o seu intestino. E a gente precisa agora, para amanhã, começar a iniciar a utilização de nutracêutico para diminuir o processo inflamatório, para estimular o BDNF, que vai estimular a neuroplasticidade, a produção de neurônio. Aí, infelizmente, chega a pessoa em casa, aí consome uma margarina, aí começa a fazer o que com o BDNF? Reduzir. Sim. Açúcar, reduzir. Tá? Neurotransmissores, capacidade, vai reduzir. Então, todo esse processo aí, ele vai cair. Cara, isso é uma informação extremamente importante, né? Porque eu posso, cara, isso literalmente pode ser entre o estado vegetativo e uma vida extremamente funcional, né? Exato. Assim, cara, de você poder voltar a atividades normais, né? Quase que normais, ou até mesmo normais, nesse ambiente de Normais. oportunidade aí, né? E ter talvez uma vida vegetativa, ficar, uau, realmente, Aqui, sabe, e às vezes está sabe da sendo onde? prescrito aí a aspirina, esperando o resultado, né? Exato. Então, assim, o que eu estou falando aqui, se eu não me engano, foi o pesquisador, acho que foi 8 anos atrás, um neurologista funcional do Anthony Hopkins, do Hospital Anthony Hopkins. Sim. Anthony Hopkins é o coração da neurologia no mundo. Não, é a Meca. É a Meca. Você entendeu? Mas graças a Deus a gente já tem neurologistas funcionais, com mentalidade mais aberta, que a gente consegue já entender isso. E ele fala: olha, imediatamente você tem que começar um processo de recuperação aqui, melhorar a sua alimentação, você está tendo a recuperação espontânea agora. Sim. No mesmo tempo que nós temos a diretriz no mundo, em que você tem, tive AVC, você tem 4 horas para chegar no hospital para fazer desobstrução, deveria existir também. Olha, você teve alta, imediatamente você tem que começar 2 coisas. Anota aí para quem vai assistir.
mudar a alimentação naquele momento ali, consumir alimentos anti-inflamatórios e entrar com suplementação. Você precisa reduzir os processos inflamatórios para que todos aqueles processos neurotróficos eles venham conseguir desempenhar o papel deles. Perfeito. Tá? Nós temos uma pergunta aqui, certamente da doutora Ivanise. Ela está perguntando: depois da placa de ateroma instalada, existe algum caminho para a reversão? Tem. Boa Você notícia, hein? conhece, qual o nome dela? Desculpa. Ivanise. Ela está como Zoom, no usuário do Zoom, mas ela falou lá em cima que é Ivanise. Ah, tá. Certamente Você é. conhece o picnogenol? Picnogenol? Picnogenol foi descoberto na França há 45 anos atrás, que é uma árvore francesa, e eles descobriram essa substância na casca. Hã. Hoje, já tem estudos aí patentearam o picnogenol, tá? Isso, Pinus pinaster. É isso daí. Só que eles fizeram estudo randomizado usando Pinus pinaster junto com outra substância. Eu acho que foi a rutina. Eu não me recordo agora. Foi um período de 3 anos. Houve redução das placas de aterosclerose do fêmur, tá? Nesse caso específico. Se você quiser, Ivanise. você consegue entrar em contato com um fabricante na Suíça, igual eu fiz. Vocês poderiam, por gentileza, me enviar alguns estudos randomizados? Claro, agora. Me enviaram. Eles têm um site do próprio Picnogenol. Picnogenol, eu faço consumo todos os dias. Tem 2 livros fantásticos no mundo sobre picnogenol. Se eu não me engano, um americano e um alemão, que fizeram esses livros há 10 anos atrás, que é o fitoterápico mais fantástico que existe, porque não tem efeitos colaterais. E a Academia Americana de Botânica já tem mais de 10 anos que eles lançam uma monografia de utilização e contraindicações nos Estados Unidos. Tá? É a Academia Americana de Botânica. É fantástico. É um dos suplementos mais seguros que tem. E eu não fico sem ele. Porque ele não só melhora a circulação sanguínea, como te protege contra eventos ateroscleróticos, como ele melhora a saúde cognitiva, ele é um plus. Ele é um plus, tá? Ele não vai alterar suas taxas de enzimas hepáticas, não vai fazer isso. Eu acho ele fantástico, fantástico, tá? Então, o que nós falamos? Tem um muito interessante para falar aqui, hein? A questão do intestino, tem que usar beta-glucana com vitamina D. Muito bom. Tem, tem que unir, Primeiro não a tem falar isso. jeito. Não, tem que unir, tem que unir, tem que unir, Muito interessante. Inclusive, vai melhorar a absorção da vitamina D. com certeza. Então, você tem que unir isso daí, tá? Então, se você fizer esse trabalho de vitamina D com beta-glucana, você vai ter um resultado fantástico. Fantástico, fantástico. Lembra da LPS? Muito bom. Lembra da LPS? Sim. Uma outra coisa bacana, quando o seu paciente for chutar o balde final de semana, durante que ele comer aquele hambúrguer, que vai aumentar o LPS intestinal, vai fragilizar o intestino dele, e vai aumentar o LPS a nível corrente sanguínea, que vai gerar um processo inflamatório, fala para ele consumir 2 copinhos de beta-glucano. Bom, muito bom. Existem 3 alimentos que conseguem reduzir, 4, com a beta-glucana, que conseguem reduzir
esse processo do LPS intestinal. Pessoal, eu estou falando do LPS intestinal, é como se fosse toda hora o seu organismo está sendo atacado. Eu estou falando de uma fritura que você comeu 2 horas depois, está o LPS mais alto. É o seu sistema imunológico, ele aumenta. Sim, sim. É Aumento do na sistema inflamatório hora. foi assim. Dá um pulo na hora, Sim. tá? Aí nós estamos falando que diminui o LPS intestinal. Nós estamos falando beta-glucana com vitamina D. Nós estamos falando de ômega 3 Amanhã 3. junto, tá? Não precisa ser dosagem muito alta, 500 miligramas a 1 grama. Nós estamos falando do azeite. Tocoferóis, hiper importante. Tocoferóis. Tem outras substâncias também presentes no azeite, né? Oleopureína, que é perfeito. Sim, sim. O do abacate, Hidroxitirosol, do azeite. O hidroxitirosol, ele é um santo remédio. os tocoferóis do urucum, fenomenal, maravilhoso, Fenomenal. maravilhoso, maravilhoso. Vai mexer com saúde vascular, vai mexer com o sistema reprodutivo, vai mexer com mitocôndria cerebral, assim, e por ser lipofílico, aí o complexo do tipo de tocoferóis alfa, tocoferol beta e aí por diante, é algo que, assim, está fascinante. Inclusive, eu vou te dar um spoiler aqui, tá, doutor? Estou preparando um produto para lançar aí e vou te mandar umas amostras. Você vai ficar apaixonado. Apaixonado. Só Uau. estou dizendo o seguinte: tu vai ficar apaixonado com os complexos de tocoferóis que eu tenho, complexado com esse suplemento do Urucum, que é algo exclusivo nosso. Está chegando aí, vai ser para a saúde vascular. Eu estou apostando que vai ser realmente um marco aí para a saúde vascular. Vai ser, cara, vai ser fenomenal. Que massa, que massa. Ótimo, fico feliz. Eu adoro essas novidades assim, tudo que traz benefício. Ah, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Vai Tem, ser, tem um último final aqui para poder falar, hein, que tem que estar sendo muito estudado, sim, que é o beta-cariofileno. beta-caroteno. Beta-cariofileno da Copaíba. Muito tem se utilizado é, o beta-cariofileno como no óleo essencial, né, Copaíba, Sim. para atuar nos receptores CB2. Nos receptores CB2, a gente consegue atuar. O óleo de Copaíba ele não atua no receptor CB1. Uau, CB1 especificidade? é seletivo. Porque o CB1 aí já trabalha o sistema nervoso central, Sim, tá? Doutora, Perguntou perguntou aqui. propriedades anti-inflamatórias. Biovit eu sempre prescrevo. Ela quer saber do Pinus pinace, se é anti-inflamatória ou o Biovit? Acho que é do suplemento do Urucum, doutora. Estamos ao vivo, você que está ouvindo no YouTube, no Da Copai. Copaíba? E aqui, que isso está sendo uma gravação desse webinar com o doutor João Paulo, você que está assistindo no YouTube agora, está vendo depois de um mês, um ano, ou que seja, e nós temos ao vivo alguns profissionais de saúde que estão no chat perguntando, e você que está no vídeo aqui não está vendo as perguntas. Mas a doutora Ivanise fez uma pergunta aqui, se o óleo de copaíba tem ação anti-inflamatória. Excelente pergunta. Ele é super potente. É muito anti-inflamatório, sim, tá? O óleo de copaíba de resina puro de boa qualidade. Tem muita falsificação no mercado, tá? O óleo de copaíba puro, ele vai ser um óleo transparente. Ah, ele é um super anti-inflamatório. Só temos dois grandes problemas aí. Dosagem, segurança, níveis de estudos randomizados. Temos poucos. Tem uma fabricante de óleo essencial
na Europa, que ela tem avançado muito em pesquisas. No entanto, ainda não temos estudos de segurança. Diferente de um Pinus pinaster, que você tem aí mais de 500 estudos randomizados, entende? Para diversas áreas, para diversos afins. A beta-glucana. Então, nós temos segurança. A copaíba ainda a gente não tem segurança ainda. A segurança máxima de consumo diário de óleo de copaíba por dia, gota, é de 3 gotas. 3 gotas por dia, óleo de copaíba. É a segurança. Você sabe o que pode acontecer quando a gente começa a trabalhar o sistema imunológico? É diferente do nosso produto Piovit. Porque o óleo de copaíba, ele vai ativar o sistema imunológico via receptores CB2, e os últimos estudos que saíram nesse ano é que ele pode fazer uma superexpressão do sistema imunológico e o próprio sistema imunológico se voltar contra si. Então, nós não temos segurança, porque quando a gente está falando de receptores CB2, tem alguns alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia que já vai atuar no receptor CB2. Sabe qual? Orégano. Você come orégano, vai atuar em receptor CB2. O óleo de orégano, o orégano em si. Você vai consumir uma pimenta preta, piper nigrum, cariofileno, beta-cariofileno tem. Você está consumindo que vai atuar lá no seu receptor CB2. Não tem aquela questão quando você come muita pimenta, você perde a sensibilidade de dor? Porque ele atua no receptor CB2. Sim, sim, sim. Tá? Então, essa é a questão. A questão do Biovit, ele não vai atuar no receptor CB2. Ele não vai. A via dele É outra, exatamente, exatamente. é E outra. aí não há esse risco, porque é sempre uma modulação programada, né? E a gente chama imuno inato e adaptativo, e isso controla essa resposta imunológica, né? Isso Gente, estamos falando aqui do Dr. João Paulo. Tem sido um webinar maravilhoso. E eu quero já, desde já agradecer. E já vai ficar aqui o gostinho de quero mais, porque tem muito, esse cara sabe muita coisa para a gente compartilhar ideias aqui, essas novidades são sempre bem-vindas e tenho certeza que você está sendo ah, tocado, acrescentado por esses conteúdos do Dr. João Paulo. E eu gostaria também já de fazer assim, duas perguntas, doutor. Na questão no AVC, você falou controlar o estresse, né, reduzir uma alimentação inflamatória, né, uma alimentação não inflamatória. Ah, e aí eu queria saber o seguinte, para quem está nos acompanhando, para quem quer lhe acompanhar, quer trocar uma ideia contigo como profissional, ou mesmo como paciente que está te conhecendo agora, aonde eles vão te encontrar aí nesse mundo cibernético? Tá certo. Eu acho que o mais fácil hoje é via Instagram, né? drjoaopaulo.nutri, tá? É a forma mais fácil. Vou E colocar aqui lá o vai vídeo ter na descrição do vídeo, dr isso. joaopaulo.nutri. E aí, através de lá, você vai ser encaminhado via WhatsApp, enfim, para a gente conversar. Ah, no quesito de prevenção, eu sempre digo isso. Procura ter uma alimentação. Sabe qual é o grande problema, Sam? Ah, As pessoas se perdem. Mas calma. Se perdem, sabe em que sentido? Quando você tem muita informação, seu cérebro não sabe o que fazer. Se eu te der 3 escolhas, você vai saber o que fazer. Se eu te der 10, 15 escolhas, seu cérebro se perde. As pessoas que estão sempre se informando, e aí elas olham, a cúrcuma é boa, resveratrol é bom, quercetina é bom. Aí olha lá, 15, 20 tipos de nutracêuticos.
e aí não sabe o que fazer, qual consumir. Sabe uma estratégia que eu faço com os meus pacientes? Consome o ano todo, tudo um pouquinho. 3 meses, janeiro, fevereiro e março, nós vamos consumir alimentos anti-inflamatórios, ricos em fitoquímicos, polifenóis, antocianinas. E aí eu faço esse paciente consumir o quê? Tudo que é extremamente roxo, tudo que é extremamente verde e suplemento ele. Então ele fica 3 meses consumindo aquilo dali. Com 3 meses já vai fazer um bom trabalho no organismo dele. Passou os 3 meses, então vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos trabalhar aquela recuperação de vitaminas e minerais que você precisa. Então nós iremos fazer 3 meses. Magnésio L-treonato, vitamina D, e aí vai. Aí eu elevo tudo. Passou os outros 3 meses, não vai ser vitamina mineral e não vai ser antocianidinas ou aqueles outros. Nós vamos usar outros. Um exemplo, nós vamos usar uma canela de Ceilão, que é a verdadeira canela. A canela de Ceilão com uma cúrcuma. Então você só vai usar esses dois. Durante 3 meses, você vai usar muito esses dois. Quando chegar no ano, Sam, ela consumiu todos os fitoquímicos em grandes. A diferença da nutrição funcional é a quantidade. Não adianta eu consumir uma colher de chia, que aquilo está me fazendo bem cardiovascular. Não está. Os estudos para fazer efeito em saúde cardiovascular é 30, 40, 50 gramas de chia por dia, por período de 3 meses. Então não adianta eu consumir uma colherzinha É igual o Biovit. Não adianta eu consumir uma gota. Ela é dose dependente. A nutrição é a mesma coisa, dose dependente. Quanto maior a dosagem, maior o efeito. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Esse ciclo é muito legal e você olhar para mim, eu olhar para mim, ou você olhar para o seu paciente que está nos assistindo, nesse ciclo de 12 meses, né? Bem interessante, passar por todas as estações do ano, até a própria desparasitação, levando em consideração a lua nova e o ciclo vital dos parasitas e tal, e o ciclo aí de 12 meses, e eu diria, com esse circuito, né, de nutrição, é maravilhoso. Uau, uau, só isso daqui, gente, tá, é fenomenal. Maravilhoso, doutor. Isso muito legal, uma dica maravilhosa aí, porque às vezes a gente está como nós estamos na cultura do anador e na cultura do micro-ondas, a gente quer tudo muito assim. A gente está falando para a gente o seguinte, ó, gente, é um ciclo de 45 a 90 dias, né? Exato. Porque assim, se você quiser investir hoje, tudo que você quer dentro do período de um mês, você vai estar investindo o quê? Vamos botar na ponta do lápis, R$ 1.000 por mês, 1.500. E talvez isso vai pesar no seu orçamento. Mas agora, se eu fizer uma programação anual, um exemplo, janeiro e fevereiro vai ser o mês que eu vou consumir canela do Ceilão, um exemplo, que é a canela verdadeira, poder super antioxidante para uma série de coisas, junto com uma cúrcuma. E aí você faz altas dosagens dentro de uma programação, altas dosagens ali, para você consumir 2 vezes ao dia. Porque existe uma questão também. Compostos fenólicos, eles não ficam 3, 4 dias que você consome. Às vezes, a função de alguns compostos fenólicos a nível de farmacocinética que está funcionando ali no seu organismo são de 6, 8 horas depois e depois acaba. Entende? E aí eu consigo fazer essa programação anual. Tá? Gente, entre em contato com o Dr. João Paulo, pega esse ciclo aí de programação anual de 12 meses, trabalha com isso daí. Você, profissional de saúde, espero que a gente tenha criado um fórum específico, maravilhoso para ti. Vale a pena a gente voltar aqui, de repente, fazer um webinar com mais 2 ou 3 profissionais nessa área de neuronutrição, né? E foi muito, assim, muito válido, gente, porque, primeiro, criar esperança, né? A plasticidade neuronal que o doutor João Paulo falou para a gente, né? Tem uma janela de oportunidade aí para esses eventos. Você conhece alguém, você é profissional, está lidando com esse tipo de evento,
na tua prática clínica, tá aí um cara que vale a pena você trocar uma ideia, é extremamente acessível, às vezes que ele não consegue falar comigo, ele me retorna, meia-noite ou meio-dia, não importa, mas vale a pena trocar ideias com profissionais como o Dr. João Paulo, e eu quero desde já, Dr. João Paulo, muito obrigado mesmo pela sua generosidade e pelo seu tempo, e eu gostaria de pedir a você desse o seu recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo e conferindo esse vídeo. Vamos lá. Se aproxime da nutrição. Nutrição não é bicho de sete cabeças. Não tenha medo do profissional nutricionista. Ele, talvez, em um início de tratamento, tenha que, de fato, como qualquer um outro, retirar algumas coisas. Mas você precisa se permitir a ter uma melhor alimentação, porque isso é fundamental. É fundamental. Atividade física é bom? É bom. Mas se você não tem uma boa alimentação, ela vai aumentar o estresse oxidativo. Então, assim, a gente precisa hoje no Brasil, no mundo, né? Mas, assim, quebrar esse paradigma de que nutrição é isso e aquilo. Porque isso foi criado ao longo da sua história de vida, de que se eu for nutricionista vai passar só coisa cara. É tudo modulado conforme o paciente. E eu falo assim, eu tenho histórias incríveis, incríveis, de pessoas que ressurgiram porque investiram na alimentação. Só que eu falo no tempo delas, e não no meu tempo. Mas inicie esse processo. Inicie. Nem que esse processo dure um ano, o tratamento dure um ano. Mas inicie o processo. Você precisa se permitir. Muito bom, muito bom. E eu, Gente, agradeço o convite, né? Essa live aqui estava. Era para ter feito uns meses atrás, uns aí meses foi meio atrás, corrido. exatamente. Isso, É isso. isso Deu daí. certo, muito bom. Gente, se permita, uma coisa que a gente sempre fala aqui para os nossos ouvintes, para os profissionais de saúde que a gente trabalha, que eu tenho a oportunidade de trocar ideias, de treinar e capacitar e trocar figurinha, dizer o seguinte: você merece esse investimento, né? E há uma diferença entre um investimento medicamentoso, né, para remediar e um investimento para prevenir. Então, você imagina você viver na sua melhor versão, né, sendo acompanhado por profissionais como o Dr. João Paulo, e você imaginar poder, como ele está dizendo aí, se permitir viver sua vida na melhor versão, né? Em vez de ir lá correr atrás do prejuízo, né? A mitigar aí a chance de ter sustos como esse que da assunto do AVC, como a gente falou hoje, né? Tá aí o recado. Doutor João Paulo, vou estar colocando o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu quero encorajar você a segui-lo nas mídias sociais, mandar pergunta para esse profissional de saúde e a gente continuar esse movimento aí de dar às pessoas a melhor condição de viverem suas vidas na melhor versão todos os dias. Doutor João Paulo, muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Vamos ficar devendo. Ficou gostinho de quero mais, viu? Vamos voltar aqui até a próxima, tá bom? Tá certo. Na próxima a gente fala mais sobre processos cognitivos. Maravilhoso. Processos cognitivos é interessante. Aí a gente fala uma questão da neuroimunologia, processos cognitivos, neurodegeneração. Aí a gente junta com probióticos, sistema imunológico. Mais do que oportuno, mais do que oportuno. Vai ficar agora. Vou estar comunicando para vocês em breve essa próxima live do Dr. João Paulo. Vou estar falando sobre processos neurocognitivos, vou falar sobre neuromodulação. Vai ficar aí, isso tem muito a ver com Alzheimer, com Parkinson e doenças neurodegenerativas, que é o desafio do século. Mais do que oportuno, vai ficar aí para a próxima. Anota aí, a gente vai avisar para vocês. Dr. João Paulo, muito obrigado mais uma vez, querido. Eu agradeço a oportunidade. Um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.